Efésios capítulo 2, a partir do versículo 14. Então agora nós vamos seguir esse nosso trabalho de meditar, de refletir sobre as preciosidades dessa obra de arte aqui, que foi inspirada pelo Espírito Santo, para o apóstolo Paulo escrever para a igreja ali da Ásia Menor, da região de Éfeso, e para você, para sua casa, para sua família, para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Isso aqui é algo que pode transformar a vida da igreja em qualquer era, em qualquer tempo. Estou muito feliz de ver como o Senhor tem falado e trazido de forma iluminada aquilo que está no coração do Deus Trino, para nós, para mim, para você, palavras que nós temos recebido alguns testemunhos e tem sido um tempo muito especial de reflexão, um tempo muito especial de transformação a partir da palavra de Deus e da ação do Santo Espírito em nós. Esse é o principal objetivo de qualquer pessoa diante do encontro com Deus e diante da presença preciosa de Cristo Jesus revelada na amizade que Ele oferece a cada um de nós. Essa é a marca que todo cristão tem que levar, a possibilidade de ser transformado no encontro. Continuando aqui, Efésios capítulo 2, versículo 14, do 14 até o 22, fala assim: porque Ele, Jesus, é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz. Quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Chegamos aqui no fim do capítulo 2 e eu creio que a cada encontro, a cada domingo, nós temos colocado uma pedra a mais nesse projeto de sermos tocados por Deus, nesse projeto de Deus que é nos transformar. O nosso projeto, ele na verdade é o recebimento do projeto de Deus para você, para mim e para você, de sermos o homem, de você ser o homem, de você ser a mulher projetada por Deus na sua realidade, na sua circunstância, nesse tempo, na sua cidade, na sua casa. Existe em torno de você um campo de ação que Deus colocou ao seu redor, porque Deus também colocou em você algo que só você pode fazer acontecer nesse campo de ação ao seu redor, revelando a graça, o perdão e a misericórdia de Deus em todo lugar. E aí, irmãos, existe algo assim que é importantíssimo de ser dito e que está aqui na essência do que o apóstolo Paulo nesse trecho está dizendo para nós. Eu quero falar com você, eu quero chamar a sua atenção agora em Cristo Jesus para que você consiga definir, ter bem definido na sua mente que Deus tem um plano para desenvolver em você a sua espiritualidade. E que ao mesmo tempo nós corremos o risco de dar muito foco e muita importância a uma mera religiosidade. Enquanto Deus quer desenvolver em nós
uma condição espiritual, se a gente não toma cuidado, o nosso esforço é sempre na direção de uma condição religiosa. E eu quero aqui com você explicar isso e separar a definição de espiritualidade e religiosidade a partir do olhar e da visão bíblica. Porque a religiosidade não passa de uma tentativa, enquanto a espiritualidade é uma iniciativa. A religiosidade sempre é uma tentativa humana de encontrar Deus. Só que espiritualidade é uma iniciativa divina de encontrar o humano. A religiosidade é a forma como a gente tenta ter Deus como o objetivo final do nosso esforço. A espiritualidade é a consciência que a gente recebe de que já recebeu Deus no início de tudo. E todas as ações e os esforços daqui em diante são uma resposta daquilo que nos encontrou no início. E não um esforço e uma tentativa de receber o merecimento de ver Deus no final de tudo. O povo judeu era um povo totalmente voltado a um padrão religioso. A espiritualidade do povo judeu era baseada no comportamento. E uma espiritualidade baseada no comportamento, ela na verdade não passa de uma mera religiosidade. O povo judeu tinha uma conduta religiosa pautada no comportamento. Aí Jesus vem e mostra que toda aquela conduta religiosa pautada no comportamento correto que a lei falava que tinha que ser, como tinha que ser, Jesus transforma essa obrigação de seguir uma lei imposta em uma iniciativa de natureza, uma semente lançada pelo Espírito Santo que nos faz ter o desejo de cumprir a lei. Vamos entender isso ainda melhor. Porque aqui no versículo 14 o apóstolo Paulo fala assim: porque ele é a nossa paz. Por quê? De ambos. Quem são esses ambos? Quem são esses dois? Os judeus e os gentios. Ou seja, o povo de Deus que tinha uma religião e os romanos, os gregos, enfim, qualquer outro povo que não fosse judeu ou que não tivesse aceitado ou sido convertido, né? O termo prosélito é o que se aplica aqui, é aquele que muda sua conduta religiosa, sai de um padrão religioso e vai para outro. Então, um judeu de raça ou um judeu que é um estrangeiro convertido, ele era povo de Deus. Ao mesmo tempo existiam os não-judeus, aqueles que no seu Novo Testamento são chamados de gentios, que não tinham nenhuma conexão com os judeus e que eram considerados pelos judeus um povo impuro. Existia uma série de normas que diziam como o povo judeu tinha que se diferenciar dos gentios, tanto no comportamento quanto nos rituais religiosos. E uma dessas diferenciações existia no templo, que é o que o apóstolo fala aqui no versículo 14. O qual de ambos fez um, ou seja, agora não tem mais a separação entre povo de Deus, exclusivamente judeu, e povo que não é de Deus, ou seja, o restante do mundo. Agora, Jesus simplesmente abraçou a raça humana e tanto os judeus que eram povo de Deus até então, quanto os gentios, os não-judeus, que não eram considerados povo de Deus, agora todos estão no mesmo balde do encontro do perdão divino. Agora não existe mais uma diferenciação de raças. Por isso que os irmãos que nós temos, os cristãos de hoje, que de certo modo ficam
colocando em evidência as tradições judaicas como se elas fossem mais importantes do que uma espiritualidade desenvolvida em Deus, esses irmãos estão equivocados. Quando a gente pensa em rituais de Israel, shofar, enfim, coisas que são mais famosas hoje em dia, que são atribuições que tinham uma explicação lógica naquele tempo, hoje isso já não tem o mínimo valor. Por quê? Porque o próprio texto bíblico está falando que Jesus colocou todo mundo em pé de igualdade, podendo receber a intervenção de Deus na sua vida a partir de um único elemento: a fé em Cristo. Todos os seres humanos agora estão no mesmo patamar de crer em Deus e serem transformados a partir da fé recebida por Deus para crer. Não existe mais ritual religioso que tenha alguma importância além da disposição em crer em Deus. Então Deus, de ambos, dos judeus e não judeus, fez um novo homem. Derrubando, aqui no versículo 14, derrubando o muro, a parede da separação que estava no meio. O que Paulo está dizendo aqui? Que muro é esse daqui? Se você pensa lá em Jerusalém nessa época, existia uma separação física entre os judeus e os não-judeus. Então, do lado de fora existia algo chamado Pátio dos Gentios, que era delimitado por um muro de quase 1,5 m, 1,40 m de altura e umas colunas ao redor desse muro que delimitavam até onde os não-judeus podiam chegar, os gentios, e dali para dentro somente o judeu podia ir. Lá em Atos 21, Paulo provavelmente é acusado de ter levado um gentil, talvez o irmão Trófimo, lá para dentro, para a área exclusiva dos judeus. Então ele é acusado, e é quando começa todo o imbróglio ali que vai fazer com que ele seja julgado lá em Roma depois. A gente já estudou o livro de Atos, você pode reler lá depois. Mas tudo parte pela ideia de que Paulo passou com um gentil por esse muro. E aqui, a carta aos Efésios, ele está falando justamente do que motivou ele a colocar um não-judeu, um gentil, numa área que até então era só para judeu entrar. É o fato de que em Cristo esse muro foi derrubado, foi implodido, foi jogado abaixo. Não tem mais separação entre algo que apenas judeu possa fazer e um não-judeu não possa fazer, com o pretexto de que judeu é povo de Deus. Paulo está falando que agora povo de Deus é caracterizado pela fé em Cristo, seja um judeu, seja um não-judeu. E louvado seja Deus por isso, porque nós não somos judeus, somos brasileiros. Até onde eu sei, ninguém da nossa comunidade tem uma ascendência judaica, ou seja, se existisse ainda alguma exclusividade só para quem é judeu, nós estaríamos excluídos disso. Louvado seja Deus. Meu Deus, isso é bom demais. Nós fomos tragados pela vida de Cristo Jesus e agora toda a religiosidade imposta até então, ela não tem mais nenhuma ação sobre qualquer homem ou qualquer mulher. Por isso, o apóstolo está falando que a parede foi colocada para baixo, foi derrubada. Por quê? Versículo 15. Porque Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Esse é o ponto, meus irmãos. Então, religiosidade é uma tentativa. Espiritualidade é uma iniciativa. Isso está claro aqui no texto, porque Jesus aboliu na sua carne a lei na forma de ordenança.
Jesus anulou a necessidade da lei na nossa vida. Por quê? Porque a lei, ela era um código. Pensa lá em Gálatas capítulo 3, versículo 24, quando o apóstolo Paulo fala assim que antes da fé chegar, a lei era um tutor que nos levava até Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo. Então, a lei era um tutor. Isso está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 24. Jesus aqui, então, aboliu a lei na forma de mandamento. Quer dizer, Jesus aqui está despedindo o tutor. Quem era o tutor? Antes, pensa assim, que a lei ela tem um caráter totalmente negativo. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Então, esse caráter, na maior parte da lei, de negação, o que ele conta para mim e para você? Que a nossa natureza é incapaz, sem Deus, ela é incapaz de querer fazer o bem. E o povo judeu, mesmo sendo um povo levantado por Deus, gerado, embrionado em Abraão por Deus, era um povo incapaz de querer fazer o bem, porque fazer o bem é uma intuição que foi perdida lá em Gênesis 3, quando o pecado entrou na escolha de Adão e de Eva. Então, a nossa natureza corrompida, como um arquivo de computador que se corrompe e já não funciona mais como deveria, nossa natureza corrompida não funciona como foi projetada por Deus no início para funcionar. Só que Deus precisava orientar o povo que ele chamou para si, para ter uma conduta que demonstrasse que esse era o povo dele mesmo. O povo de Deus precisava ter um padrão moral, um comportamento moral diferente dos outros povos em redor. Por quê? O povo recebeu a promessa de conquistar uma terra específica. E ao chegar nessa terra prometida, eles iam encontrar, e a gente sabe que eles encontraram, uma série de outros povos com outras culturas, com outras realidades religiosas, com uma série de crenças em diversas divindades que nem existiam, mas o povo de Deus ia entrar numa região tomada por um pluralismo religioso que poderia comprometer a história de Israel, como a gente sabe que comprometeu. A idolatria foi uma briga de séculos entre o povo de Israel e Deus. Bom, mas o ponto aqui é que a natureza humana é incapaz de querer fazer o bem. Então a lei foi dada para o povo saber como que alguém que tem a marca de Deus precisa se portar diante das outras culturas e das outras sociedades configuradas. Mas como os homens e mulheres não tinham até então o poder de querer fazer o bem, a lei precisava colocar os limites pelo não. Eu não tinha, como judeu, vontade de fazer o certo, o bem. Então, para eu poder fazer o bem, eu preciso ser proibido de fazer o mal. Por isso que a lei tem esse caráter negativo. E a lei é esse tutor. É como a gente já viu, quem tem filho pequeno, já teve filho pequeno, a gente já viu aqueles adaptadores para tampar a tomada, né? Para a criança não ir lá e colocar o dedo. Então você põe uma tampinha e fica o plástico ali. A lei é como se fosse esse tampa-tomada. Por quê? Uma criança pequena, ela não tem capacidade cognitiva, ou seja, ela não tem como conscientemente entender que se ela colocar o dedo na tomada, ela está correndo um risco. A criança não tem essa capacidade, essa maturidade de entendimento. Então, um tampa-tomada é a negação do desejo da criança de querer colocar o dedo ali. A lei funcionava desse jeito.
A lei colocava os limites, barrava o impulso humano por querer fazer algo que comprometesse a si mesmo, a sua história e o seu povo. E mais ainda, o tutor, no contexto romano ali, grego, ele era um escravo de confiança que cuidava do filho do seu dono até ele atingir a idade adulta. Então, um menino só podia sair de casa, se ele ainda era criança, se ele ainda não tinha atingido a idade adulta, ele só podia sair de casa acompanhado por esse escravo que era o tutor. É a mesma palavra, pedagogos, que é a palavra que deu origem a pedagogos, pedagogia aqui no português. Era aquele escravo que ia orientar o filho, o menino, moralmente inclusive. Então o menino só sairia de casa com esse escravo porque esse escravo, esse tutor ia garantir que aquele filho ia ter uma conduta moral que não comprometesse o nome do pai dele, que não comprometesse a imagem do pai dele. Isso era a lei para o povo de Israel. Era esse tutor, era esse, em outras palavras, em outra tradução tem aio. Tinha essa finalidade. Só que a lei, apesar de orientar a moralidade do povo de Deus, nunca foi capaz de garantir que o povo de Deus teria sua vontade transformada. A lei não dava conta de transformar os desejos que eram frutos de um impulso da natureza pecaminosa. A lei não mudava a vontade. A lei só dizia até onde podia ir. A lei só garantia que o povo não comprometesse a imagem do Deus eterno que foi colocada neles. Mas a lei abria assim um espaço para conduzir o povo até aquele momento em que algo ia acontecer na história e que todos os homens e mulheres seriam capazes de desejar fazer o bem. Aí existiam alguns outros problemas. Porque como a lei ela tinha esse caráter de mandamento, por isso que o texto está falando que Jesus aboliu a lei na forma de ordenança. Porque isso fazia com que muitos rabinos e muitos mestres ali em Israel colocassem notas de rodapé, colocassem alguns pormenores que não estavam lá na lei. Então, por exemplo, no sábado era proibido carregar sacolas, era proibido fazer esse tipo de trabalho. Mas aí um rabino diria, mas não é bem assim, é que no sábado é proibido carregar sacolas se forem 3 sacolas em cada braço. E um outro rabino diria, não, na verdade é só se 2 dessas sacolas forem de couro de um determinado animal. Então, esse é só um exemplo assim, bem simplório de como a lei ela foi sendo encharcada de pormenores que não tinham nada de revelação de Deus. Era simplesmente uma metodologia bastante deturpada que os rabinos usavam para garantir prestígio e para garantir que os seus discípulos iam se submeter a ele. Na verdade era um jogo de poder religioso. Porque a religião faz isso mesmo. É um risco. Um risco da manipulação, o risco do controle do outro. Por isso que a Bíblia, a ação de Cristo Jesus, não é uma ação para desenvolver em nós uma competência religiosa, pautada no poder e pautada nas ações que vão garantir uma recompensa lá na frente. A ação de Jesus é uma ação pautada na espiritualidade, onde nós nos transformamos nas pessoas que Deus planejou que nós fôssemos, sendo assim capazes de fazer o que Ele sonhou que a gente fizesse em qualquer circunstância e em qualquer tempo. A lei, então, conduziu o comportamento do povo sem mudar a sua vontade, mas a lei conduziu o povo até que chegasse esse tempo em que os homens e mulheres seriam capazes de querer fazer o bem. É o tempo meu e o tempo seu. Em nome de Jesus, pense nisso, meu irmão.
Nós não somos... Esse tempo que nós não podemos congregar na igreja, no endereço físico, é muito pedagógico. Muito pedagógico. Porque aqueles que, por exemplo, achavam que a igreja, o local físico, é a casa de Deus, né? E quem diz, você está na casa de Deus, então se porte bem. Você e eu estamos aqui desenvolvendo a nossa espiritualidade sem estarmos na casa de Deus física. Por quê? Porque não existe casa de Deus física mais. Tudo o que antes representava uma exclusividade geográfica tem que ser em Jerusalém, tem que ser no templo, daqui para cá quem não é judeu não entra. Tudo isso foi derrubado. A casa de Deus somos nós. Deus está em casa porque nós estamos reunidos aqui e os nossos corações abrigam o Espírito Santo de Deus. E os nossos corações agora, dessa tela aqui para lá, se encontram em Cristo Jesus e não podemos nos abraçar ainda fisicamente, mas podemos aquecer os nossos corações na consciência que nós temos de que cada um, quando você lembra de cada irmão da igreja, quando você lembra de cada amigo, quando eu me lembro de você, nós nos unimos em espírito e Deus habita em nós e transforma a nossa consciência comunitária para que sejamos as pessoas que trabalham para a glória eterna de Deus em todos os lugares e todo o tempo. Louvado seja Deus por isso. Porque Jesus, que no versículo 15, transformou, então ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para quê? Para que ele criasse um novo homem. Para que agora houvesse um novo ponto de partida para todo mundo. E aqui o texto diz que Jesus criou um novo homem. Como? Em si mesmo. Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Meus irmãos e irmãs, se você até hoje baseou a sua relação com Deus na sua tentativa de ter um comportamento que mereça a atenção de Deus, você foi enganado por uma religiosidade que já não existe mais. Por quê? Porque você não precisa de um comportamento para poder ver Deus. Porque Cristo Jesus rasgou o véu do templo, derrubou o muro da inimizade e inaugurou um novo começo para qualquer homem, judeu ou não judeu. Esse novo começo que Jesus inaugurou, ele não tem nada a ver com qualquer empenho religioso. É uma revelação espiritual. Porque Jesus nos coloca nele. Em si mesmo criou um novo homem. O que vai fazer diferença na sua vida não é o que você vai tentar fazer para alcançar o prêmio de Deus, mas é o que você vai fazer por já estar mergulhado, inserido em Deus. Quantas coisas a gente faz, fala, quantas decisões nós tomamos, quanta soberba nós temos em tantos momentos, porque nós não fazemos as coisas a partir de um encontro com Deus, mas a partir das nossas próprias preposições, dos nossos próprios cálculos, do nosso próprio raciocínio. Meu Deus do céu, isso é muito sério, meu irmão. Eu paro, porque é um desafio para a minha própria vida, parar e pensar na minha vida quais são os meus atos que nascem de um poder de Deus operando em mim, e quais são os atos que nascem da minha própria presunção de achar que eu sei o que eu devo fazer. E quando as minhas ações nascem da presunção de que eu sei, minha esposa sofre, meu filho sofre, minha família sofre, meus amigos sofrem. Eu preciso e você precisa desse
tempo de arrependimento. Porque o arrependimento faz, sabe o que com você? Mergulha você em Jesus. Arrepender-se nada mais é do que concordar com Deus. Uma pessoa arrependida é uma pessoa que diz: Deus, o Senhor sabe e eu não sei. O Senhor tem a forma certa para que eu viva a minha vida e eu não. Então, eu quero concordar que o jeito do Senhor é o único jeito que funciona. Uma oração dessa coloca qualquer pessoa mergulhada em Deus. E quando você mergulha em Deus, tudo que você fizer, tudo que você disser, vai arrastar as marcas de Deus. Aleluia! Como se você mergulhasse uma pessoa numa bacia, num balde de tinta azul. E você tira essa pessoa e põe ela para andar na sua casa. Tudo que ela pisar e tocar vai ficar como? Azul! Vai ficar marcado por aquela substância na qual ela foi mergulhada e totalmente tomada. Essa é a ação espiritual de Deus na sua vida e na minha vida. A ação espiritual não tem nada a ver com a tentativa religiosa, mas tem a ver com essa iniciativa de fazer tudo ser uma abordagem do movimento de Deus em nós, de modo que a gente toque todos onde a gente trabalha, na nossa casa, em qualquer lugar, fazendo com que a gente toque todo mundo com um toque divino, marcando as pessoas com aquilo que tomou conta das nossas vidas, porque estamos mergulhados em Jesus. Esse é um novo tempo. É um novo tempo para todos. Porque Jesus nos mergulhou nele, nos reconciliou. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Não existe mais um processo religioso de comportamento para ver Deus, mas existe um processo espiritual, onde agora eu tenho a consciência transformada pela fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus faz de mim morada de Deus no Espírito. E o Espírito morando em mim me mergulha em Deus, e aí tudo que eu faço é uma resposta, é uma reverberação daquilo que Deus já marcou na minha vida. Irmãos, em nome de Jesus, é um tempo de nós repensarmos a nossa vida humana, além da nossa ideia de religiosidade evangélica. Coronavírus não é uma afronta contra a igreja, é uma afronta contra a humanidade. E o projeto de Deus não é blindar a igreja, é sarar a humanidade. Porque a igreja de Jesus é aquela que a palavra fala como? Uma igreja santa, sem mácula, sem ruga. Quer dizer, uma igreja que não é afetada pelo tempo. É uma igreja que não recebe marcas comprometedoras. Por quê? Porque a igreja é a maquete, é a referência que a gente precisa mostrar para a nossa cidade, para o mundo. Tem que dizer para as pessoas, existe um jeito de ser pessoa e esse jeito está aqui. Então a igreja não é o clube de Deus. A igreja é a instrumentalização de Deus para sarar a humanidade. Coronavírus não é motivo para a gente querer que as igrejas não se afetem. Coronavírus é um motivo para a gente querer que as igrejas sejam igrejas. De um jeito como talvez não estivessem sendo até hoje. E a gente não está falando da organização institucional que envolve pastor, líder disso, líder daquilo, não. A igreja é você. Sou eu, é sua esposa, é seu marido, sua mãe, seu filho. Igreja é a comunidade daqueles que já não fazem as coisas para ter o merecimento de Deus. Igreja é aqueles que fazem o que fazem
pelo encontro que já tiveram com Deus, por estarem mergulhados em Deus. Porque o apóstolo Paulo fala uma coisa aqui que é impressionante também no versículo 17. E vindo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e também aos que estavam perto. Porque uma pessoa religiosa, ela tem a impressão de que está mais perto de Deus do que o outro que não é tão religioso quanto ela. E a Bíblia está dizendo que Jesus veio trazer paz, tanto para os que estão longe, que não têm uma conduta religiosa, como para os que estão perto, como os judeus aqui se sentiam mais perto. E não é interessante que mesmo os judeus, que em tese estariam mais perto de Deus pela sua religião, não conseguiam ter paz. Tanto os de longe quanto os de perto precisaram ser evangelizados pela paz de Cristo. Na verdade é o contrário. Quando a gente tenta situar a vida a partir de uma religiosidade, das tentativas de ver Deus no fim, de achar que isso vai resolver, de achar que eu preciso do poder de Deus o tempo inteiro para resolver as coisas, sem querer conhecer Deus na sua vontade, na sua plenitude, isso cansa. E gente cansada normalmente não vive em paz. Então eu ousaria dizer que Jesus trouxe paz para aqueles que não eram judeus, para aqueles que não eram religiosos. E trouxe uma paz ainda mais intensa para os que eram religiosos e que estavam cansados de tentar ter uma conduta correta que não nascia de uma natureza transformada. É como você tentar subir uma escada rolante que está descendo. Vai dar muito trabalho, vai cansar, você está indo contra o sentido natural da coisa. Jesus veio trazer a paz. E a vida em Deus é como uma escada rolante. Antes a gente tentava subir ela enquanto ela estava descendo. Quando nós somos transformados, é como se Jesus colocasse a gente no lado certo da escada rolante, que está subindo. Por quê? Porque na escada rolante você pode até andar, mas a escada rolante foi projetada para quê? Para andar você, para carregar você. A escada rolante, ela exclui qualquer esforço seu de querer chegar lá em cima. Isso é a fé. É você estar na escada rolante de Deus, onde nenhum esforço seu é necessário, a não ser a fé para crer em Jesus. Porque quando você crê em Jesus, você se vê mergulhado nele, e quando você se vê mergulhado nele, você vê que a sua vida está nessa escada rolante que caminha por você. Gente religiosa que tenta subir a escada rolante que está descendo cansa demais. Por isso Jesus veio evangelizar com a paz, de nos colocar naquele lugar onde nenhum esforço é necessário, porque o próprio Deus já fez o que era preciso para chegarmos onde a gente precisa chegar. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. E aí, por fim, o apóstolo Paulo continua dizendo aqui nos versículos 18 e 19 que agora, principalmente no versículo 18, qualquer homem e mulher, seja judeu, seja não judeu, qualquer pessoa tem acesso ao Pai em um espírito. Não somos mais estrangeiros, mas somos concidadãos dos santos e somos o quê? Família de Deus. Irmãos, olha como a fé em Cristo não vai tratar da sua individualidade. Gente religiosa busca o prêmio de Deus para obter aquilo que vai interessar para ela. Gente espiritual transformada por Deus é aquela que vai pensar e desejar tudo aquilo que faça sentido para o bem comum. Por quê? Porque agora em Cristo nós percebemos que nós temos uma família, um pai.
em um espírito. O Espírito nos toma e nos coloca diante de Deus e dos irmãos em família. Família. Somos agora comunidade. O senso comunitário é a marca da espiritualidade cristã. Nada além disso. Por isso, como já falei em outros domingos, eu repito agora, você não está sozinho. Você precisa olhar para quem está aí do seu lado e saber que você não está sozinho. Você pode olhar aqui nos comentários, você pode até comentar aqui se você quiser, você não está sozinho. Para as pessoas lerem, como por enquanto a gente só pode se encontrar virtualmente, que no virtual as pessoas consigam ler você dizendo, você não está sozinho, porque nós estamos juntos. Você pode crer nisso? Você pode de fato até comentar aí de verdade, você não está sozinho, para quem olhar, saber que da parte de Deus, um Filho de Deus está dizendo, existe esperança para o mundo, e essa esperança está na comunidade que Jesus inaugurou, onde ninguém mais precisa viver sozinho. Aleluia. Por isso, meu irmão, Jesus nos colocou aqui. No versículo 22, o apóstolo diz que estamos edificados para a habitação de Deus no Espírito. É isso. O que Deus está construindo em nós é uma habitação para o Espírito nos colocar nesse ambiente comunitário e para a gente não sofrer mais as tentativas da religião, mas para nós sermos surpreendidos, animados pela iniciativa da espiritualidade, que é receber a amizade de Jesus, ser transformado por ela, ser mergulhado em Deus, deixar de querer ter o seu esforço de alcançar algo e entender que Deus te colocou no lugar onde Ele mesmo caminha por você, onde a sua salvação e a sua consciência de pertencer ao Deus do universo, que é amor e que te ama e que quer te fazer se sentir pertencido e abraçado, esse Deus já fez tudo o que era necessário. Viva a partir dessa certeza. Vamos viver. Em nome de Jesus. Quero orar com você agora. Vamos ter esse tempo de oração aqui. Pai, nós te bendizemos. O Senhor é santo, majestoso, incomparável, bendito. Obrigado, Senhor, porque todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de entendermos a riqueza da Tua revelação e de percebermos que muitas vezes a nossa forma de ser, ela é completamente contrária à forma de ser que o Senhor quer que nós tenhamos. Nos perdoa, Pai, porque temos a tendência de transformar a religiosidade num mecanismo de interesse próprio, onde nós tentamos te agradar, para o Senhor manifestar o teu poder para aquilo que interessa para a gente, para aquilo que interessa para as nossas opiniões, para as nossas orientações, para as nossas vontades que nem nasceram da tua vontade. Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê esse espírito de arrependimento hoje. Precisamos nos arrepender. Precisamos ter outra forma de vida, outros impulsos, outras vontades e desejos. Precisamos desse senso comunitário para mostrar para toda a humanidade que o Senhor inaugurou uma nova era, um novo espaço, um novo sentido de natureza, uma nova identidade, uma nova sensação quando eu penso sobre mim mesmo. A sensação de que eu não sou mais perdido nas minhas tentativas, mas que eu fui encontrado na tua iniciativa de me salvar, me resgatar. E que a minha vida, a vida de cada homem, cada mulher, cada irmão e irmã que está nos vendo aqui agora, pode ser essa resposta viva e eficaz de que o Senhor tem transformado as pessoas, de que o Senhor tem transformado as famílias e de que o Senhor pode transformar os desertos em jardins. Aqueles que estão nos assistindo agora, com as suas lutas, com as suas dificuldades,
com seus desafios, que sejam tomados pelo poder do Senhor, para serem curados, para serem libertados. Pai, nós cremos na Tua palavra de que o Senhor veio trazer paz. Então agora, diante da ação do Teu Espírito Santo e do temor em Cristo Jesus, eu quero profetizar em cada família a paz do Senhor, em cada casa, em cada lugar, cada pessoa que esteja assistindo na sua TV, no seu celular, no seu dispositivo, que a paz do Senhor invada os corações e os ambientes. Que em nome de Jesus a Tua paz transforme as respostas dadas. Que a Tua paz transforme os gestos feitos, as decisões tomadas, que a Tua paz oriente as famílias, nos oriente como igreja do Senhor, como pessoas que agora têm um senso familiar, que agora receberam um pai e que podem enxergar irmãos. Somos irmãos, não estamos sozinhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por todas as noites. Sabemos que esse é um tempo novo, diferente e não muito fácil. Mas sabemos que o Senhor tem trabalhado na história para que chegue aquele dia em que novo céu e nova terra vão vir e seremos tomados pelo Senhor, transformados, tudo vai se transformar. A nossa esperança é a vida com o Senhor, nesse novo céu e nova terra que vão vir. É a nossa esperança. Por isso dizemos, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Desejamos a Tua vinda. Te desejamos. Cuida de nós enquanto estamos aqui. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos que o Senhor tem sido o nosso amparo, o nosso porto seguro. Traga descanso às nossas almas e que a esperança que temos em Ti nos mova no sentido de darmos apoio àqueles que precisam, socorro aos necessitados. Obrigado, Senhor, porque tudo está nas Tuas mãos. Como cantamos, tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Caminhamos por Ti. Para a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Obrigado por essa noite, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, Deus te abençoe. Na semana, segunda, quarta e sexta, temos um momento de intercessão. Você pode entrar sempre 5 minutos antes, 5 para 7, deixar o seu pedido de oração para nós intercedermos juntos. Mas creia que o poder da oração não é para Deus fazer o que você quer, o que eu quero. O poder da oração é para Deus fazer aquilo em nós que precisa ser feito para nós sermos quem precisamos ser. Então que aquilo que esteja empacando a sua vida seja transformado pela nossa intercessão juntos, para que você seja quem Deus sonhou que você pode ser. Que bom que estamos juntos aqui. Se você quiser falar conosco, você tem o nosso WhatsApp, aqui no grupo do WhatsApp, vai ficar aqui no comentário, você pode entrar, pode falar conosco, com os pastores, e que o Senhor guarde você nessa nova semana, te encha de paz, de alegria e dessa espiritualidade, dessa forma de vida que vem presenteada por Deus. Deus abençoe você, um forte abraço e até domingo que vem.